Bom dia, esse é o programa Então Tá, conversando com gente que faz um programa voltado a levantar questões ligadas a Santarém, a região oeste e a região sudoeste do estado do Pará. Sempre com um tema em efervescência, um tema que desperte a atenção das pessoas, sempre entrevistando alguém que tenha uma pegada de fazer a coisa acontecer. E hoje nós estamos, nosso primeiro entrevistado de hoje é o professor Wallace Leal, da UFOPA, que já passou 19 anos na UFPA, mas que hoje atua na UFOPA aqui em Santarém, aqui na região oeste do Pará. O professor Wallace tem um trabalho muito importante, né, que está sendo muito bem avaliado, muito bem referendado na comunidade científica, que é uma startup, né professor? Que startup é essa e do que se trata? A startup ela é chamada de Neuroprotect. Nós fundamos em 2021, em novembro de 2021. Né? Isso, a universidade atualmente incentiva professores, né, a participarem. O professor ele pode participar como sócio de startups, ele não pode ser o administrador, mas essa startup ela tem como objetivo desenvolver produtos para proteger o cérebro, por exemplo, após um AVC, produtos naturais derivados da biodiversidade amazônica. Então, o nosso sonho nós achamos que dentro da Amazônia, né, da biodiversidade amazônica, existem neuroprotetores naturais, que são substâncias que podem proteger o cérebro de pessoas que tiveram AVC e outras doenças do cérebro. Olha só, uma doença muito séria, né, que é o AVC, e que vocês partem do princípio de que a natureza ela disponibiliza tudo aquilo que a gente precisa, né, inclusive para a saúde, especialmente, aliás, para a saúde. Sim, isso começou há mais de uma década, lá na UFPA. Eu comecei a orientar trabalhos de conclusão de curso, mestrado e doutorado, e nós, usando como pista a medicina popular, né, considerando que o AVC, o acidente vascular cerebral, ele é um verdadeiro problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Para vocês terem uma ideia, no mundo todo, né, a cada ano, 14 milhões de pessoas têm um novo AVC. Só nos Estados Unidos, 800 mil pessoas têm AVC por ano. Na China, 1,5 milhão de pessoas têm um novo AVC a cada ano. E no Brasil, muito mais de 300 mil pessoas têm um novo AVC. Os medicamentos disponíveis são paliativos e ineficazes, como um sintético chamado trombolítico. Depois eu acho que eu vou ter oportunidade de falar mais detalhes. Sim. Mas quando a pessoa tem um acidente vascular cerebral, né, só para falar, né, para as pessoas, ele pode ser de dois tipos. Tem o isquêmico, que é a obstrução de um vaso no cérebro, por exemplo, uma artéria, e tem o hemorrágico, que é o rompimento desse vaso. O isquêmico ele é mais comum, cerca de 80% dos casos, e o hemorrágico, cerca de 20%. Mas, Emanuel, o que acontece no cérebro, nós podemos falar isso para a população ficar sabendo, é que quando uma pessoa tem um AVC, a lesão inicial, que nós chamamos de lesão primária, ela é pequena, ela é menor. Com o tempo, essa lesão se expande e nós chamamos isso de lesão secundária. Com essa lesão secundária, milhões e milhões de neurônios vão morrendo progressivamente e nós não temos uma substância atualmente eficaz que proteja o cérebro, evitando a lesão secundária. Né? Sim. Então lá na UFPA chegou um momento... A tendência de depois de um AVC vir outro AVC. A tendência é que após um AVC isquêmico hemorrágico, uma lesão inicial, que é chamada lesão primária, ela expande com o tempo no cérebro. Por exemplo, ali nas primeiras horas, primeiros dias, a lesão é menor. E com o tempo ela expande. Se o paciente chegasse no hospital e tivesse um neuroprotetor sintético ou natural eficaz, ela tomaria, essa lesão cerebral ela não expandiria e a pessoa teria menos sequelas neurológicas. Bom, professor, por uma questão de sigilo, não vai dizer qual seria esse princípio, né? Essa planta, enfim, isso aí a gente respeita muito. Mas o fato é que seria uma revolução para a medicina, né, professor? Mano, realmente é um grande feito científico, né, e clínico, por quê? O que existe atualmente para uma pessoa que tem um AVC? Muitos ficam com sequelas, 50% das pessoas morrem e as que sobrevivem podem ficar com sequelas severas, permanentes, tá? O que a FDA, que a Anvisa dos Estados Unidos aprovou, e é aprovado no Brasil também, é um trombolítico.
Só que tem uma limitação grande para o uso do trombolítico. A pessoa tem que ter, é para AVC isquêmico e não hemorrágico, e a pessoa ela tem que chegar no hospital poucas horas após o início dos sintomas, assim, até 4 horas, no máximo 6 horas após o início dos sintomas. Aqui na nossa realidade, por exemplo, né, tem os ribeirinhos e chegam dias após o início dos sintomas. Verdade. Mesmo porque chegar e em 4 horas o médico tem que diagnosticar é AVC isquêmico e não hemorrágico. Não pode aplicar o trombolítico para hemorrágico. E outra coisa, se o médico aplicar o trombolítico intravenoso, tá? Após esse limite de 4 a 6 horas, acontece um efeito colateral muito perigoso, chamado transformação hemorrágica, que o trombolítico, ao invés de diluir e lisar, né, a substância que está obstruindo o vaso, ele altera o vaso e o vaso rompe. E se torna um AVC hemorrágico, né, que é muito sério. Então, basicamente, muitos médicos não prescrevem o trombolítico. Então, chegou um momento lá na UFPA que nós pensamos, mas dentro da imensa biodiversidade amazônica, devem existir neuroprotetores naturais. E nós começamos a investigar isso, pelo menos em 6, nós achamos pelo menos 5 neuroprotetores que protegem o cérebro de animais. Para um deles, é uma planta muito usada na Amazônia, a expectativa é que ao final do ano, né, nós já vamos mandar um relatório para a Anvisa solicitando testes em humanos. Será o primeiro neuroprotetor natural do mundo. Pois é. E caso as experiências sejam positivas, em quanto tempo esse produto estaria disponível no mercado? Nós recebemos investimentos, a Anvisa, ela preconiza uma série de regras e testes para chegar em humanos. Então, na primeira fase, durante 3 anos, nós já estamos no final desse 3º ano, nós testamos em animais de experimentação. Nós chamamos isso de testes pré-clínicos. Foi um projeto de R$3 milhões com apoio de uma instituição chamada Embrapi. E apoio de visionários, né, aqui de Santarém, né, alguns empresários ligados, inclusive à associação comercial, Sim, que investiram, né, no nosso projeto. Então, após esses 3 anos, nós vamos ficar aptos, isso é ao final desse ano, a mandar um relatório para a Anvisa. Aí a Anvisa vai, talvez em 6 meses a 1 ano, aprove para testar em humanos. Os testes em humanos podem levar até 5 anos, tá? Mas durante esse período, que são 3 fases, fase 1, fase 2, fase 3, em termos de mercado, nós já podemos transferir a tecnologia para uma empresa farmacêutica. Sim. E isso daí é interessante porque isso pode gerar royalties, não só para os inventores e investidores, mas também para a UFOPA. Por exemplo, a UFOPA, em uma negociação recente, como eu sou docente da UFOPA, ela vai ficar com 5% de qualquer royalty futuro dessa pesquisa. Isso vai ajudar a UFOPA a investir em novos projetos. O que seria muito dinheiro, né, professor? Porque, como o senhor falou, a quantidade de pessoas no mundo inteiro que sofrem AVC, né? Uma vez os royalties chegando aqui até a UFOPA, né, que seria a raiz de todo esse trabalho, isso representaria muito, né? E especialmente para financiar novos projetos, né? Vocês, por exemplo, têm outros projetos além desse? Nós temos outros projetos, né? Essa pesquisa, ela foi desenvolvida na UFPA, tá? A parte experimental, porque tem 2 coisas interessantes de falar. Nós damos o passo inicial dentro da universidade, dentro da instituição. No caso foi a UFPA. Na UFOP eu desenvolvi a startup, a parte mais de negócios. Mas 95% do que é produzido de pesquisa dentro das universidades não viram produto. Pois é. Ficam nas prateleiras, em artigos. Isso, né? É um tremendo desafio transformar a pesquisa da universidade, né, em produto. Tá? E nós estamos conseguindo isso daí, avançamos bastante com essa startup. Ela foi selecionada em seleções nacionais, em programas do Sebrae, por exemplo, né, do Estado, Startup Pará, Biotech Town, tem Catalisa, né, que é do Sebrae. Ela representou o Pará já no Bossa Summit, que é o encontro de inovação em São Paulo, no Florianópolis Summit, na Feira Pará de Negócios, né, e é uma startup que foi fundada aqui em Santarém. Olha só. Aqui em Santarém, e está se destacando. Mas o que nós queremos é colocar, né, esse bioproduto, né, esse produto natural que protege o cérebro de pessoas. Você perguntou de outros projetos. Nós também estamos testando esse bioproduto para a doença de Parkinson, tá? Lá no Centro de Inovação credenciado pela Anvisa, que é em Florianópolis, em colaboração.
Nós temos resultados interessantes. Começamos a testar esse bioproduto para doenças de Alzheimer também, tá? E estamos ampliando o leques de doenças do cérebro, tá? Essa startup Neuroprotect, ela é centrada em doenças do cérebro. Ano que vem, né, com amigos da UFOPA, para você ter uma ideia, Emanuel, você sabe quantas pessoas têm diabetes e obesidade no mundo? 800 milhões de pessoas. Então, nós devemos fundar uma startup chamada Green Extract Verde, onde, além de doenças do sistema nervoso, como as que eu falei aqui, nós pretendemos investigar produtos naturais da Amazônia para diabetes e obesidade também. O que seria um achado, né? Porque o senhor tocou numa palavra, numa questão muito séria, que é obesidade no mundo, né? Cada vez mais os alimentos, eu não diria nem alimento, eu diria comida, né? Os fast food da vida se disseminando e tal, isso tem contribuído muito para que a população, de uma maneira geral, aumente no seu peso e, por consequência, gerando problema de saúde, como no caso diabetes. Então, seria uma tacada muito certeira e a gente torce para que dê certo, né? E saindo da Amazônia, a gente se enche de esperança para que a coisa ganhe um rumo alvissareiro, né? Isso daí, tem vários grupos de pesquisa bons na Amazônia, na UFOPA, na UFPA, em outras instituições. Quando eu apresentei esse projeto no Startup Pará, que é um programa do governo do estado, que eu disse, né, para os avaliadores que nós estávamos prestes a desenvolver um neuroprotetor natural, nós fomos selecionados, né, no Pará todo para representar para alguns eventos, eu concluí com uma frase que eu acho interessante, né? As pessoas podem dizer, mas espera aí, tem França, Estados Unidos, Alemanha, países de primeiro mundo com muitos recursos que não desenvolveram até agora um neuroprotetor natural. Por que é que um caboclo da Amazônia, de Santarém, pode desenvolver com o seu grupo? Aí eu concluí dizendo assim, porque nós temos a Amazônia e eles não têm. Nós temos a matéria-prima que deve ser trabalhada de uma forma racional, de uma forma sustentável, para várias coisas, inclusive para a questão da indústria farmacêutica. Isso tem que ser trabalhado cientificamente. Emanuel, existe uma correlação direta entre investimento em ciência, tecnologia, educação, inovação e o PIB de um país e o desenvolvimento das sociedades. Não tenha dúvida. Como foi que a Alemanha, após guerras, como foi que a Coreia do Sul, Estados Unidos e outros países cresceram? Inglaterra. Com a questão da borracha. Exatamente. Investindo em ciência, pesquisa, inovação, tecnologia. Então, há uma correlação positiva. Então, os governantes, eles têm que ter essa visão. Com certeza. Papo muito bom, muito interessante. Eu tenho certeza que pouca gente tem contato com essas informações que o professor Wallace Leal está nos colocando aqui. E para nós é motivo até de orgulho, viu, professor? Quando a academia gera resultado, para nós é satisfação muito grande. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai conversar um pouco mais sobre algumas questões que eu acho que é importante você saber. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Notícias falsas têm 70% mais chance de viralizar do que conteúdos verídicos. Na dúvida, não compartilhe. O que é fake? O que é news? A gente mostra pra você. Band Jornalismo, estamos de olho. Você tem fome de quê? Pão? Carne? Massa ou um docinho? Para saciar a sua vontade ou curiosidade, chegou o Band Receitas. As receitas de todos os programas de entretenimento da Band em um só lugar. Para você que quer colocar a mão na massa ou soltar o chefe que há em você. Receitas clássicas e originais, do Brasil ou do mundo. Todo dia tem uma receita nova na nossa plataforma. Para não perder nenhuma novidade quentinha, acesse agora Band Receitas. E aí, garotinho, quer ser nosso crush? Então siga a Band TV nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Com certeza vai dar match. Band TV é pra seguir, hein? E fique de olho na gente. Todos os dias surgem novas perguntas. O que é discurso de ódio? Tem inveja disso aqui, rapaz. Opinião e fake news.
Como será o futuro? E o que comer hoje à noite? Por que precisamos falar sobre privilégios? Quais os caminhos da economia? Quem levantou a taça? E o valor da arte e da ciência? Para entender o mundo à sua volta, não importa a pergunta. Informação confiável é fundamental. Gentileza viraliza. Os bancos de sangue de todo o país precisam de doação. Nesse exato momento, são muitas as vidas que estão dependendo disso. Poderia ser a sua ou a de alguém que você ama. Doe hoje, para não faltar amanhã. Dicas da Band para manter nossa cidade limpa e saudável. Você sabia que produzimos cerca de 250 mil toneladas de lixo por dia no Brasil? A maior parte vai para os lixões, que juntam muito chorume, podendo até causar infiltrações nos nossos lençóis freáticos, entre outros males. Precisamos diminuir a quantidade de lixo que produzimos. Lembre-se, a mudança que queremos ver no mundo começa em nós mesmos. Dicas da Band Mundo Pet. Quem ama, cuida. Os bichinhos também precisam ir ao médico. Ao desmamar, eles devem visitar o veterinário para desverminar e tomar as vacinas. Os filhotes devem ser vacinados com 2, 3 e 4 meses. E os adultos anualmente, com vacinas contra a raiva e doenças próprias de cada espécie. E não esqueça de passear e brincar com eles. Galvão e amigos, toda semana eu estarei aqui para falar sobre o que rola no mundo do esporte. E sempre muito bem acompanhado. Nesta segunda, 10h30 da noite, Galvão e Amigos, na Band. Estamos aqui com o professor Wallace Leal, que é pesquisador, docente da UFOPA e que tem feito um trabalho muito relevante para a comunidade científica e já falou sobre a startup que eles estão envolvidos, né? Enchendo de esperança aqueles que estão aguardando o resultado da pesquisa para essa questão do AVC. Professor, tem também algum estudo sobre a copaíba, né? Tem, né? Nós começamos, né, há muitos anos, nós induzimos um modelo experimental de AVC em roedores e tratamos esses roedores. Foi um mestrado que eu orientei com um biólogo, né, o Adriano Guimarães, na UFPA. E nós vimos que o copaíba ele é um neuroprotetor. Tá? Porque, Emmanuel, quando uma pessoa tem uma lesão aguda do cérebro, né, nós chamamos de lesão aguda, doenças como AVC e trauma crânioencefálico ou da medula, chamado de raque medular. E as doenças crônicas são aquelas que, como Alzheimer, Parkinson, Huntington, onde os neurônios morrem por décadas. Mas nessas doenças, tanto as agudas quanto as crônicas, assim como na Covid-19 também, Sim. Um dos fatores que causa mais lesão no cérebro é a hiperinflamação. É a inflamação exagerada que acontece no cérebro, na medula e em outros locais. Então, o copaíba, por exemplo, e outros compostos que nós investigamos, inclusive esse do bioproduto que eu falei no primeiro bloco, eles são anti-inflamatórios. Né? Eles diminuem o infiltrado de células inflamatórias no cérebro, como neutrófilos, macrófagos. E essa diminuição, ela induz a neuroproteção, que é a preservação do tecido cerebral. Na Covid-19, a lesão no tecido não era bem que o vírus liberava uma toxina que lesionava, não. Era a resposta imune e inflamatória contra o vírus que, ao tentar atacar o vírus, matava células. Sim. Então, esses compostos naturais, eles são altamente anti-inflamatórios e um dos principais mecanismos de proteção cerebral, né, que nós sugerimos é a diminuição, o controle da neuroinflamação. Sim. Professor, existe mais alguma, como é que eu diria? A copaíba é uma árvore, né? Que você extrai o óleo. Sim, sim. Né? Existe mais outro trabalho que vocês estão fazendo pesquisa? Nós temos essa área que nós chamamos de neuroproteção, né? Procurando produtos naturais que possam proteger o cérebro. Vamos começar, né, a partir do ano que vem, a trabalhar em modelos experimentais de diabetes, né, e obesidade. E temos uma linha, que é uma linha super interessante, ligada... Você sabe que o cérebro humano, inclusive, ele produz novos neurônios, mesmo em indivíduos adultos. Isso é chamado de neurogênese adulta.
né? Existem dados que em pessoas de 90 anos, numa região chamada hipocampo, que nós conhecemos mais como sede de memória, né, se produz novos neurônios mesmo durante essa idade avançada. E esses novos neurônios, eles têm funções muito importantes. Talvez eles substituam neurônios que morram após doenças do cérebro, mas eles têm uma grande importância, essa é uma linha de pesquisa que eu tenho também, para a saúde mental. Tá? Então, essa neurogênese, existe uma hipótese que quando a neurogênese, pelo estresse crônico, quando ela diminui essa produção de novos neurônios, a pessoa pode ter sintomas de depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Nós estamos pesquisando também um mecanismo chamado de neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro se auto-reorganizar após condições como lesão, por exemplo. E uma das formas, quando você faz atividades que aumentam a neuroplasticidade, você tem uma diminuição de sintomas de doenças que nós chamamos de desordens afetivas, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico. E uma maneira incrível de diminuir, de aumentar a neuroplasticidade é o exercício físico. É uma caminhada no parque, é uma corrida, é um hobby, atividade física motora. Tá? Então, atualmente, nessa área de neuropsiquiatria, neuropsicologia, o exercício ele é preconizado para aumentar a neuroplasticidade cerebral e minimizar, tá, casos de depressão e ansiedade como algo muito terapêutico. Para você ter uma ideia, assim, para concluir essa parte, eu tenho uma colaboração com uma pesquisadora da Universidade de Columbia, em Nova York, chamada Maura Boldrin. Ela estudou o cérebro de pessoas que se suicidaram. Aqui em Santarém, há alguns anos, tem altos índices de suicídio até em adolescentes. Quando ela avaliou o cérebro dessas pessoas, ela descobriu no histórico clínico que elas tiveram uma diversidade muito ruim, precoce na vida, divórcio dos pais, violência sexual, violência doméstica aos 15 anos. Algumas dessas pessoas que tiveram essa diversidade aos 15 anos de idade evoluíram para uma depressão severa e se suicidaram. Outras evoluíram para uma depressão severa e não se suicidaram. E outras nem tiveram depressão. O que ela descobriu ao avaliar depois o cérebro dessas pessoas é que a área da neuroplasticidade nos resilientes que não se suicidaram era maior, o volume era maior, indicando que uma produção maior de novos neurônios pode ter contribuído para a resiliência ao suicídio, ou seja, a resiliência ao estresse crônico, inclusive ao suicídio, pode ser motivada pelo aumento da neuroplasticidade. É uma área que nós investigamos também. Então, o peso do estresse na vida do cidadão é um negócio muito sério, né, doutor? O estresse crônico é a principal causa dessas desordens afetivas, porque tem uma frase que diz assim: não é o estresse que nos mata, é a nossa resposta ao estresse. Então, pessoas diferentes têm, vamos supor, o mesmo nível de estresse, mas uma pode ser resiliente e superar aquilo ali. A outra pode sucumbir a um estado mórbido de depressão, de ansiedade. Por que isso daí? Isso pode ter a ver com o aspecto neurobiológico do cérebro de cada um. As pessoas que têm mais resistência a esse estresse crônico podem ter níveis maiores de neuroplasticidade. E nós temos que trabalhar a neuroplasticidade, por exemplo, caminhando, praticando exercício. Exercício físico. Então isso daí eu investigo essa parte também. Olha só, uma coisa tem relação com a outra, né? Por exemplo, você está se falando na questão do AVC, está se falando das doenças, falando do suicídio e tal. Mas, de repente, a gente também tem que analisar a causa, né? E certamente que o estresse está por detrás de vários desses problemas que o senhor está acabando de relatar. Eu me lembro que uns anos atrás eu tive quase, segundo a pessoa que falou, eu estava lá em Altamira, lá numa churrascaria, e meu rosto começou a ficar ruborizado, né? Bem vermelho e tal. Daí o garçom ficou agoniado e chamou o farmacêutico lá perto. Quando passou aquela crise, né? Falou assim: olha, eu acho que você quase que teve um AVC aí. Daí, daqui a pouco, quando eu cheguei aqui em Santarém, fui no médico, ele falou, entre outras coisas, ele falou: olha, isso aqui foi estresse. Ele falou assim: tu sabe a razão do teu estresse? Eu sabia qual era a razão do meu estresse. Ele disse: se tu puder te livrar disso, tu dá um jeito de te livrar disso. E eu, a partir daquele momento, eu comecei a combater as razões do estresse, que eu possa me estressar, né? Para a gente não se envolver com problemas como esse que o senhor acabou de relatar. Sim, é muito importante trabalhar
essa questão do estresse, como eu falei, a resposta das pessoas ao estresse ela pode ser diferente. Então, se livrar, obviamente, da causa é importantíssimo, mas tem um aspecto neurobiológico também. Se houver tempo, eu esqueci de falar na época, no momento do AVC. Já tem 2 minutos aí. Nós temos um grupo na nossa pesquisa, nós tínhamos um grupo de animais, né, de roedores, que nós tratamos não só pós-AVC, que o nosso medicamento é pós-AVC, mas também antes do AVC. Nós tratamos alguns animais 3 dias antes do AVC e induzimos o AVC experimental. Esses animais tratados antes, eles tiveram uma lesão menor quando tiveram AVC. O que significa? Que essa nossa planta, que a gente vai divulgar em momento oportuno, né, para a comunidade, quando for aprovada, ela também pode ser preventiva. Então a pessoa, ela é um alimento, ela pode ser usada como alimento. Então, se a pessoa tomar assim continuamente, talvez num suplemento, há uma possibilidade grande científica dela minimizar a probabilidade da pessoa ter um AVC. Então, ela pode ser não só pós-AVC, mas também pode ser usada como tratamento preventivo. Nós vamos trabalhar nisso. O que isso é muito importante, né? Eu acredito que muita gente tem as suas receitinhas ali guardadas, né? As 7 chaves, né? Eu fico até... Por exemplo, eu fiquei bom da minha rinite, né? Mas eu tenho preocupação em dizer como é que eu fiquei bom, especialmente usando as redes sociais, usando a televisão, porque alguém pode dizer, isso é prática ilegal da medicina, né? Mas eu fiquei bom. Foi, né? Da rinite, né? Numa farmácia de manipulação aqui em frente do Banco do Brasil. E assim, eu fiquei bom, né? Era a minha doença de estimação, pô, a rinite, aquela coisa que era absurda, né? Todo tempo eu fiquei absolutamente bom. Depois você tem que me dar essa dica da rinite. Vou te dar. Assim que te desligar aqui, eu vou te dar essa dica. Tá bom? Olha, pessoal, a gente conversou aqui com o professor Wallace Leal, que é docente da UFOPA e que nós vamos torcer para que a sua pesquisa dê tudo certo. Se Deus quiser, vai dar. Até porque está calçada em resultados, calçada na cientificidade. E nós esperamos que logo, logo a gente tenha um resultado positivo. Professor, muito obrigado pela sua participação, tá? O senhor conversou aqui com a gente, então tá. E o senhor faz, aqui a gente conversa com a gente que faz. Muito obrigado. Muitos se admiram com a nossa floresta, outros com as nossas águas e há aqueles que se encantam com as nossas lendas. Aqui, a nossa riqueza está por toda a volta. Não basta sermos a maior região do Brasil, temos a maior floresta e o maior rio do mundo. Nossa natureza, tão grande, abriga a diversidade, tanto da fauna quanto dos povos. Essa exuberância se percebe no nosso folclore, na nossa cultura. Herança de povos ancestrais, daqueles que vieram desbravar novos horizontes. Nosso orgulho está nas cores e nos sabores. Somos jovens, mas estamos cercados por uma história de mais de 50 milhões de anos. Temos a força da natureza e de um olhar que não para de sorrir. Band Norte, olhar de quem acredita. Gentileza viraliza. E aí, quer ser nosso crush? Ah, então siga a Band TV nas redes sociais, no Instagram, Facebook e Twitter. Com certeza vai dar match. Band TV é pra seguir e ficar de olho na gente. Você já conhece o novo portal da Band? Não? Seus orelhudos! Estamos de cara nova, mas com conteúdo de qualidade de sempre. Acesse agora e confira toda a nossa programação, da TV e rádios. São notícias do Brasil e do mundo. Tem também bastidores dos programas, notícias dos famosos e receitas deliciosas. Sem falar nas transmissões de jogos, das corridas de Fórmula 1, comentários exclusivos. Ufa, é muita coisa. Acesse o site aí, band.com.br. Tudo isso em um só lugar, aquele que você já conhece, band.com.br. Dicas da Band Mundo Pet. Quem ama, cuida. Os bichinhos também precisam ir ao médico. Ao desmamar, eles devem visitar o veterinário para desverminar e tomar as vacinas. Os filhotes devem ser vacinados com 2, 3 e 4 meses. E os adultos anualmente, com vacinas contra a raiva e doenças próprias de cada espécie. E não esqueça de passear e brincar com eles.
Você sabia que o que chega na tela do seu celular nem sempre é verdade? Antes de acreditar e compartilhar tudo que recebe, cheque, confirme primeiro. A maior parte da população não gosta de mentiras e ninguém quer ser enganado, não é mesmo? Se você também é contra as fake news e está do lado da verdade, fique de olho. Verifique tudo o que recebe antes de acreditar e compartilhar. Assim, cuidamos melhor um dos outros e nesse cuidado, falar ou compartilhar a verdade é fundamental. Band, estamos sempre de olho. Curta mais filmes, curta mais novelas, curta mais séries, curta mais notícias. Siga a Band TV nas redes sociais e fique de olho na gente. Os bancos de sangue de todo o país precisam de doação. Nesse exato momento, são muitas as vidas que estão dependendo disso. Poderia ser a sua ou a de alguém que você ama. Doe hoje, para não faltar amanhã. Gentileza viraliza. Galvão e amigos, toda semana eu estarei aqui para falar sobre o que rola no mundo do esporte. E sempre muito bem acompanhado. Nesta segunda, 10h30 da noite, Galvão e Amigos, na Band. E neste segundo bloco do programa, Então Tá, conversando com gente que faz, vamos conversar com o secretário de Urbanismo, Ronan Liberal Júnior, para a gente conversar sobre assuntos palpitantes envolvendo Santarém, envolvendo essa cidade tão importante que tem algumas questões sendo levantadas e trata uma relação direta com a secretaria dele, como por exemplo, em primeiro lugar, bom dia, secretário. Bom dia, Emmanuel, bom dia a você, telespectador que nos acompanha. Para mim é uma grande alegria e satisfação estar aqui no teu programa, o Então Tá, com certeza um grande sucesso de audiência. Estamos à disposição para conversar um pouco sobre a nossa cidade, a nossa pérola do Tapajós. Tapajós. Então Tá é um programa que levanta questões ligadas a Santarém, a região oeste do Pará e também a região sudoeste do Pará, com temas que estão na boca do povo, né? Questões que estão sendo tratadas e muitas delas relativas à infraestrutura da cidade. E para a gente começar o nosso papo, eu queria tratar com o senhor em relação a um projeto, inclusive, que passa pelo Ministério Público, sobre a Praça Rodrigues dos Santos. Em que pé está, secretário, a situação da praça? O que é que está sendo trabalhado? Nós estamos agora no momento de desenvolvimento desse projeto em função de um grupo de trabalho, né, criado através do Ministério Público do Estado, com a Prefeitura de Santarém, integrando diversas secretarias, como Secretaria de Cultura, Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Turismo, né, a Secretaria de Mobilidade e Trânsito e Secretaria de Meio Ambiente, que tem o objetivo de nós podermos, muito brevemente, entregar aquele espaço que é tão importante, não só, digamos, para Santarém, mas para a área norte, para a história do país, em uma das cidades consideradas, quem sabe, a mais antiga do país, com uma ocupação há muitos anos, inclusive antes do que se chama descobrimento do Brasil. Então, esse grupo de trabalho tem o objetivo de que nós possamos fazer daquele espaço, conduzir, né, o investimento, a reforma daquele espaço da melhor maneira possível, né? Há uma ideia de se fazer um resgate daquilo que tem de acervo naquele ambiente que é considerado um espaço da gênese aqui do município. E a partir desse resgate com artefatos históricos, onde se envolve e se envolverá a universidade, se envolverá o Instituto de Patrimônio Histórico, o IFAM, também nesse contexto, que a gente possa fazer o resgate do que se tem ali submerso, né, para que a gente possa ter conhecimento e, a partir disso, demonstrar essa história para a sociedade santarena, para os livros, para pesquisadores,
né, para que a gente possa conhecer o que tem de fato ali naquele espaço tão importante e histórico. E a partir desse resgate, a Prefeitura de Santarém possa, aí sim, realizar a sua reforma, revitalização, para que, condignamente, nós possamos entregar aquele espaço fantástico para a sociedade santarena, para as famílias, para que nós possamos aproveitar da melhor maneira possível. É verdade, tem se discutido muito a destinação daquilo que seria, né? Em primeiro lugar, que depois que a obra foi embargada, ali ia se transformar num camelódromo, e aí houve uma gritaria na ocasião e que houve um embargo naquele momento. E a partir daí a história de Santarém começou a vir à tona, né? Por parte dos historiadores, por parte das pessoas que conhecem a história, para que a destinação daquele lugar se voltasse para algo que seria muito representativo para uma cidade que tem um peso, como você falou, histórico muito grande. Então, em primeiro lugar, vai ser feita uma revitalização do espaço, da infraestrutura, e o outro é questão conceitual, é isso? Perfeitamente. Nós, da CEMURB, né, e isso eu quero logo deixar bem claro, o prefeito Zé Maria Tapajós tem sido entusiasta de um dos melhores propósitos, né, ali para aquele espaço, porque tem esse entendimento de que da importância, tem a noção exata da importância daquele espaço para a história de Santarém e para a população de Santarém. Nós, da CEMURB, através da nossa equipe técnica de arquitetos, estamos elaborando já um projeto conceitual, né, com base de que ali é um espaço que tem que ser fomentado, de fato, um largo, né, para que as pessoas possam ali frequentar, um espaço livre, né, onde você possa preservar não só a história daquilo que os nossos ancestrais construíram a partir daquele local, onde há um envolvimento muito grande dos indígenas, dos negros, dos colonizadores. A gente contar um pouco a história de Santarém a partir daquele espaço, que se denote para a sociedade que ali está um espaço onde se nasceu, né, não só o descobrimento da cidade, mas muito antes disso, que ali os nossos ancestrais indígenas ali moraram, ali residiram, ali desenvolveram a sua arte, desenvolveram a sua cultura. Mais à frente, os negros que vieram também. E isso precisa ser bem contado. A Secretaria de Cultura tem feito também um trabalho fantástico, através da Priscila, com relação a isso. E eu acho que é fundamental que a gente possa contar essa história respeitando e preservando o nosso passado e, a partir disso, valorizando a nossa cultura. Emmanuel, você que é um entusiasta do lado não só turístico, né, do turismo, e que você leva o turismo não só para o Brasil, mas para o mundo, e fala muito de Santarém, da região amazônica, mas você tem esse entendimento de que a nossa história, mais do que contada, ela tem que ser preservada. Eu acho que essa intenção de valorizar esse espaço tem esse condão, né, de a partir daí a gente contar a história de Santarém e envolver esses atores todos nesse cenário fantástico que nós, os nossos descendentes, eles têm sim o direito de conhecer mais a fundo, né, o que de melhor nós temos, a nossa cultura, a nossa história, nosso artesanato, e a partir desse espaço a gente ter a denotação de tudo isso. Eu até faço aqui uma colocação, secretária, que a maior parte das pessoas que chegam a Santarém, elas procuram automaticamente o Terra do Chão. Dizem que mais de 90% daqueles que vêm para cá, eles procuram o caminho das praias, né? E a maneira que nós temos de dar uma desviada um pouco nessa atenção seja na questão histórica. E entre os lugares a serem pontuados, a Praça Rodrigo dos Santos seria uma delas. Porque, além da infraestrutura que está sendo concebida, projetada, tem também a questão do espaço a ser contextualizado do ponto de vista histórico, não só pelos navegadores, não só pela missão religiosa, não só por aquilo que aconteceu da escravidão naquele lugar. Também tiveram as revoltas ali, no caso, tanto da questão da escravidão, como no caso da cabanagem, né? Santarém, para a gente dar uma deslocada, quando se fala em cabanagem, que aconteceu de 1835 a 1840, só se fala em Belém e arredores. Aqui também ela foi muito forte
E aqui tiveram várias guerras. Então, de repente, a cabanagem, entrar nesse conceito, o Nhangatu, que foi a língua que foi criada com propósito indígena, né, uma derivação do tupi, para ludibriar os portugueses, ela possa também estar embutida nesse contexto. Então tem muita coisa para agregar, né, secretário? E ali, inclusive, lá próximo, a informação que a gente tem, né, que se existia um pelourinho, né? Ali, exatamente. Né, e um dos últimos escravos, né, que infelizmente passaram por aquelas situações desumanas, os atos aconteceram ali, naquela praça. Né? Então tem todo esse contexto, como você citou, da cabanagem, as revoltas que aconteceram em Santarém, ali onde tem a estátua, que hoje tem uma estátua do padre João Felipe Bettendorf, já teve do brigadeiro Haroldo Veloso. Sim. Né? E eu particularmente cresci ali próximo, criei ali no centro, ali na Floriano Peixoto com a João Taviano de Matos, brinquei ali naquele espaço, os contos, as histórias que os mais antigos falavam, né? Que já também ali fora um cemitério do Paiú, sim, né? Sim, a primeira igreja foi construída lá. A primeira igreja, o marco ali da colonização, da cruz, da primeira missa está ali próximo, ou seja, é todo um circuito histórico-cultural que Santarém pode agregar, se organizando aqueles espaços. Fantástico, ali nós temos a Praça Rodrigo dos Santos, mas mais ali à frente nós temos a Praça da Bandeira, nós temos a Monsenhor José Gregório, que fica ali em frente à igreja, que são espaços dos mais antigos. Santarém se resumia aquela área ali, né? Dali em direção à igreja, né? Ali daria um belíssimo circuito de visitação, né? Para que, não que altere do chão, a gente não quer aqui de maneira alguma diminuir a importância do turismo para com o alter do chão, mas muito pelo contrário, a gente quer valorizar ainda mais as tradições, a cultura, a história do nosso município. Exatamente, fazer com que os roteiros não somente contemplem sol e praia, mas também a história da cidade. A história da cidade. Que é importante, que talvez seja a cidade mais antiga do Brasil. Tudo está levando nesse sentido de que Santarém seja a cidade mais antiga do Brasil. Mas, secretário, daqui a pouco, depois do intervalo comercial, nós vamos conversar um pouco sobre outras questões, Alter do Chão, Santarém e também sobre a Praça Barão de Santarém. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Galvão e amigos, toda semana eu estarei aqui para falar sobre o que rola no mundo do esporte. E sempre muito bem acompanhado. Nesta segunda, 10h30 da noite, Galvão e Amigos, na Band. Dicas da Band, Mundo Pet. Quem ama, cuida. Os bichinhos também precisam ir ao médico. Ao desmamar, eles devem visitar o veterinário para desverminar e tomar as vacinas. Os filhotes devem ser vacinados com 2, 3 e 4 meses. E os adultos anualmente, com vacinas contra a raiva e doenças próprias de cada espécie. E não esqueça de passear e brincar com eles. Você já conhece o novo portal da Band? Não? Seus orelhudos! Estamos de cara nova, mas com conteúdo de qualidade de sempre. Acesse agora e confira toda a nossa programação, da TV e rádios. São notícias do Brasil e do mundo. Tem também bastidores dos programas, notícias dos famosos e receitas deliciosas. Sem falar nas transmissões de jogos, das corridas de Fórmula 1, comentários exclusivos. Ufa, é muita coisa. Acesse o site aí, band.com.br. Tudo isso em um só lugar, aquele que você já conhece, band.com.br. Você sabia que o que chega na tela do seu celular nem sempre é verdade? Antes de acreditar e compartilhar tudo que recebe, cheque, confirme primeiro. A maior parte da população não gosta de mentiras e ninguém quer ser enganado, não é mesmo? Se você também é contra as fake news e está do lado da verdade, fique de olho. Verifique tudo o que recebe antes de acreditar e compartilhar. Assim, cuidamos melhor um dos outros e nesse cuidado, falar ou compartilhar a verdade é fundamental. Band, estamos sempre de olho. Dicas da Band para manter nossa cidade limpa e saudável. Você sabia que produzimos cerca de 250 mil toneladas de lixo por dia no Brasil? A maior parte vai para os lixões, que juntam muito chorume, podendo até causar infiltrações nos nossos lençóis freáticos, entre outros males. Precisamos diminuir a quantidade de lixo que produzimos. Lembre-se, a mudança que queremos ver no mundo começa em nós mesmos.
Gentileza viraliza. Você tem fome de quê? Pão? Carne? Massa ou um docinho? Para saciar a sua vontade ou curiosidade, chegou o Band Receitas. As receitas de todos os programas de entretenimento da Band em um só lugar. Para você que quer colocar a mão na massa ou soltar o chefe que há em você. Receitas clássicas e originais, do Brasil ou do mundo. Todo dia tem uma receita nova na nossa plataforma. Para não perder nenhuma novidade quentinha, acesse agora Band Receitas. Notícias falsas têm 70% mais chance de viralizar do que conteúdos verídicos. Na dúvida, não compartilhe. O que é fake? O que é news? A gente mostra para você. Band Jornalismo, estamos de olho. Muitos se admiram com a nossa floresta, outros com as nossas águas e aqueles que se encantam com as nossas lendas. Aqui, a nossa riqueza está por toda a volta. Não basta sermos a maior região do Brasil, temos a maior floresta e o maior rio do mundo. Nossa natureza, tão grande, abriga a diversidade, tanto da fauna quanto dos povos. Essa exuberância se percebe no nosso folclore, na nossa cultura. Herança de povos ancestrais, daqueles que vieram desbravar novos horizontes. Nosso orgulho está nas cores e nos sabores. Somos jovens, mas estamos cercados por uma história de mais de 50 milhões de anos. Temos a força da natureza e de um olhar que não para de sorrir. Band Norte, olhar de quem acredita. Segundo tempo do bate-papo com o secretário de Urbanismo, Ronan Liberal Júnior, ainda há pouco eu perguntei sobre a Praça Rodrigues dos Santos, que está no epicentro de uma discussão e de mudanças para ela, mas também existe uma outra praça, a Praça Barão de Santarém, ou Praça de São Sebastião, tão conhecida. Secretário, o que é que está sendo concebido ali para a praça? Bom, então ali para a Praça Barão de Santarém, tradicionalmente também conhecida como Praça São Sebastião, a Secretaria de Urbanismo, a Prefeitura, ela propôs, uma licitação através da modalidade concurso, a primeira, por sinal, aqui nesse sistema de concurso. Nosso intento era que a gente pudesse fazer algo mais democrático, porque aquele espaço é um cenário artístico, cultural, a céu aberto, Ali é a Praça Barão de Santarém, nós temos ícones históricos, artesanatos, vasos cariates do Laurimar Leal, Ali nós temos chafariz, o chafariz, tem um anfiteatro. Eu tenho certeza que as pessoas não sabem nem onde fica o chafariz, Porque ele entrou em desuso, muito tempo parado e tal, mas lá tem um chafariz, E, inclusive ali do outro lado tinha antigamente um espelho d'água, com chafariz em formatos indígenas, indígenas, ali aquele espaço nós também temos ali o próprio Centro Cultural João Fona, que faz parte daquele complexo, digamos assim, daquela importante praça, e as árvores, as mangueiras que foram plantadas, segundo o Renato Suarana, que foi uma das pessoas com quem eu conversei, e porque fez uma das reformas lá daquela praça ainda na década de 70, na administração do ex-prefeito Paulo Imbiriba Lisboa, ele deu alguns dados ali que eu fiquei impressionado. Aquela praça toda tem uma história, desde do plantio ali das mangueiras, que ali consiste, a posição delas tem justificativa, Então, assim, a gente precisa valorizar a história de Santarém, a gente precisa valorizar, urbanizar cada vez mais e melhor os espaços públicos do município. Ali nós estamos de frente para o Encontro das Águas, Nós precisamos voltar as famílias a frequentarem, não só aos domingos, ao final da tarde, aquele espaço, melhorar a iluminação pública, dar uma melhor acessibilidade, dar uma repaginada, valorizar o contexto cultural existente, valorizar
o artesanato que está posto ali, fazer com que aquele espaço à noite seja iluminado, bem iluminado, mas também que os idosos tenham espaço, que as crianças, a primeira infância tenha espaço também. Então, a Prefeitura tem pensado muito nisso, o prefeito Zé Maria Tapajós tem sido determinante para que isso possa acontecer e nós temos embarcado nesse grande sonho através desse concurso de projeto. Inclusive, quero aproveitar esse espaço, a tua audiência aqui da RBA, através do Então Tá, para pedir, né, às pessoas que tenham interesse, os arquitetos que tenham interesse em participar do concurso, em fazer um anteprojeto ali para aquele espaço, que possam se inscrever no site da Prefeitura de Santarém, né, santarém.pa.gov.br. Lá tem uma aba específica desse concurso que será realizado, se encerra, na realidade, iniciou no dia 24 de abril e encerra agora dia 12 de junho, né, a alimentação no sistema dos projetos, para que a gente possa, através de uma banca que irá examinar, de 5 profissionais, né, o melhor projeto conceitual, o anteprojeto, ali para a gente executar de revitalização daquele espaço. As pessoas ajudarem a conceber uma Santarém mais moderna, né, levando-se em consideração os valores históricos, os valores do passado, né? Exatamente, democratiza essa discussão. Lembro a todos que ali tem uma igreja, né? De alguma forma muito recente a igreja, mas o prédio é o terceiro prédio mais antigo da cidade, que ele foi inaugurado em 1868, levou 12 anos para ser construído e depois foi cadeia pública, foi tribunal do júri, foi prefeitura de Santarém e tal. É interessante ali o Centro Cultural João Fona. Secretário, o que mais nós temos sendo efetivado pela sua secretaria, que tem uma função bastante interessante da limpeza pública da cidade? O que é que o senhor me fala em relação a Santarém, por exemplo? Por sinal, eu quero fazer uma homenagem no dia 16 agora de maio, o dia do nosso agente de limpeza, dia do Gari, né? Faz parte do nosso time da secretaria, são profissionais muito importante para a valorização da nossa cidade e a CEMURB não tem parado. A gente tem procurado cuidar da iluminação pública da cidade, buscar sempre manter a cidade limpa, que é um desafio muito grande, porque não é só a prefeitura fazer a limpeza, é a população também colaborar. Verdade. Sempre serão insuficientes o quantitativo de profissionais para a dimensão de uma cidade, principalmente uma cidade como a nossa, ampla, grande. E a gente precisa da tua colaboração, né, das pessoas que tenham a compreensão de que muitas vezes o lugar de lixo não é na rua, no lixeiro, né? Não é no canteiro central, né, descartar regularmente é no lixeiro. A gente precisa da colaboração, então a gente tem buscado fazer um trabalho muito nesse sentido. A gente está trabalhando muito também a questão do descarte eletrônico, que muitas vezes é indevidamente descartado em locais inapropriados, que poluem o meio ambiente, polui o lençol freático, ou seja, tem metais pesados que causam uma série de problemáticas. A gente tem alertado a população com relação aos terrenos baldios da nossa cidade, que além de ser fruto de insegurança para a população, é uma disseminação de doenças com N vetores que se aproveitam desse espaço. A gente tem buscado levar mais iluminação para a cidade através dos campos iluminados. Só agora no mês de junho a gente vai estar inaugurando campos em Alter do Chão, campos iluminados em Alter do Chão, no Caranazal. Nós estamos trazendo também aqui Santo André, área verde. Para quê? Para que sejam espaços esportivos, que o bairro, geralmente as pessoas se envolvem não só para a prática do esporte, mas tem um condão social importante, né? Então a gente tem buscado também fazer uma orientação aos ambulantes, que é responsabilidade nossa também conceder licença para as pessoas que são ambulantes na nossa cidade, na comercialização de produtos. E a nossa ideia, através da parceria, inclusive com o Sebrae, é que a gente possa estar criando um ambiente saudável de bons negócios através do ambulante legal, que a gente possa valorizar e fomentar a nossa economia para que com isso gerem
diversos investimentos para a nossa cidade. Então, a nossa secretaria, com o apoio do prefeito, a prefeitura como um todo, as secretarias integradas têm buscado trabalhar e se envolver por uma Santarém realmente cada vez melhor. Beleza. Em relação, secretário, ao Terra do Chão, nós temos acompanhado o trabalho da CEMURB, né? Justamente para manter a praia, o ambiente, né, turístico, como é o Terra do Chão. Me conte como é que está a situação a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Inclusive, foi uma determinação do nosso prefeito Zé Maria Tapajós com relação a uma atenção redobrada ao Caribe da Amazônia, ao nosso espaço, assim, que teve uma generosidade muito grande conosco, né, de o Terra do Chão ser aqui em Santarém e pertencer ao nosso município. E a gente tem procurado redobrar a atenção, principalmente no que tange a questão da limpeza pública daquele espaço, a manutenção, né? Direto, manhã, tarde e noite, a CEMURB está lá, desde cedo recolhendo lixo, à noite finalizando a limpeza, fazendo com que os espaços públicos estejam arejados, para que não só o turista, mas a população que ali reside, o povo de Santarém que vai frequentar lá... Especialmente a população local, né? Entendeu? Especialmente tem que ser bom para a população local, para depois ser bom para o turista. Que está todos os dias lá, né? Para que possa ter um espaço realmente condigno e que seja sempre muito bem frequentado. Então, a gente tem redobrado através lá do Valdir, que é o representante distrital, que tem conduzido muito bem esse trabalho, para que a gente possa cada vez mais melhorar aquele ambiente, melhorar a limpeza pública, melhorar a iluminação pública ali em Terra do Chão, para que esteja sempre à altura da nossa população. Secretário, o que mais a sua secretaria está fazendo que mereça destaque na sua maneira de entender? Nós estamos agora, inclusive, trabalhando essa questão das praças através do programa Nossa Praça, que vai ter o objetivo de revitalizar, urbanizar as praças, as 48 praças no município de Santarém. A nossa ideia é que a gente possa estar iniciando com esse programa agora no mês de junho, né, pela Praça do Centenário, que é uma praça também... Praça do São Raimundo, que é uma praça importante, histórica aqui para Santarém, né, em parceria do poder público com a iniciativa privada, que com isso nós possamos, através dessa união de força, valorizar esses espaços, né, e aí a partir da Praça do São Raimundo, a gente partir ali para o mirante do Tapajós, né, Fortaleza do Tapajós, né, e com isso avançar ali para Praça Antonieta Dolores Teixeira, você sabe qual é? Não. Que é a Praça do Júlia Passarinho, né, que representa ali o bairro da Prainha, que é um marco também ali para um dos bairros do avanço da cidade e que precisa ser melhor, ter uma atenção melhor, dando para esses espaços não só o ar de modernidade, mas o ar de acessibilidade, o ar de democracia, para que os nossos idosos possam frequentar, nossas crianças tenham espaços condizentes para fazerem as suas brincadeiras, as famílias possam frequentar com segurança e que seja um espaço realmente de lazer, onde a população vai muitas vezes não só esfriar a cabeça, mas ter um espaço para bem frequentar. Então, o nosso intuito com isso é valorizar esses espaços e fazer desses espaços o espaço da família, né? Nós temos... Santarém é muito bonita, né? Tem espaços diversos, mas esses espaços, nós temos esse desafio, melhorar e fazer com que a população possa cada vez mais bem frequentá-lo. Muito obrigado pela sua participação, secretário de Urbanismo, Ronan Liberal Júnior. O programa, então, tem essa pegada de conversar com as pessoas que fazem a coisa acontecer em Santarém, no oeste do Pará e também na região sudoeste do Pará. Muito obrigado pela sua participação. Na semana que vem tem muito mais, tem sempre assuntos importantes para nós tratarmos. Até a semana que vem, até lá, se Deus quiser.